Olá, pessoal! Hoje eu estarei compartilhando com vocês alguns vasos que eu cultivo na minha casa, aqui na cidade, que são as minhas matrizes, suculentas que eu comecei a cultivar há algum tempo e que eu retirei as mudinhas e levei para estar cultivando lá no sítio. Espero que vocês gostem do vídeo, são plantas muito bonitas, plantas simples, mas que estão com a beleza espetacular. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A primeira delas, gente, é a minha matriz da Echeveria White Gilva. Então, essa é a minha White Gilva, né, onde tudo começou. Eu encontrei ela, gente, em uma lojinha. Era uma loja onde vendiam vasos. Na verdade, era uma floricultura. Então, eu encontrei essa belezura lá. Quando eu coloquei o olho nela, eu já vi que ela era diferente. Ela era muito parecida com a Fantôme, mas ela tinha alguns traços diferentes. Vocês, né, até conseguem ver, né? Olha como ela lembra uma Fantôme, mas ela tem, né, uns traços diferentes. Então, eu cultivo ela nesse vaso. É um vaso de cimento, que eu mesma fiz. Ela já tá bem pescoçuda, então eu tenho que olha só, fazendo a decapitação dela. Acredito que na primavera, gente, eu vou ter coragem, né, de cortando e fazendo um novo enraizamento. Todas as mudinhas que eu tenho lá no sítio, eu comecei por folhas, ela brota muito por folhas. Nesse outro vaso, essa arvoreta, gente, é a minha crassula Gollum Jade, a Jade variegata. Essa é a variegata com branquinho, tá? A gente sabe que temos outra, que esse risquinho, gente, ele é amarelinho. Essa branca, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade com ela no cultivo no tempo. Ela dá muita ferrugem, ó, como vocês estão vendo, ela queima também com facilidade. Então, uma planta que ela precisa ser cultivada em local coberto, né? E com bastante sol. Quanto mais sol, melhor, né? Mais saudável ela vai ficar. Em épocas de muita umidade, ela cai bastante as folhas. Então, eu tenho um substrato sempre bem sequinho para ela. Aqui eu tenho um vaso com o cacto amendoim de floração amarela, gente. Esse é de floração amarela. Ele é um pouquinho mais grosso que o amendoim vermelhinho. Essa é o tipo de uma eufórbia que eu não sei a identificação dela. Essa eu comprei em supermercado. E aqui tem a minha xereta. Eu chamo ela de algodão, de gudão. A minha gatinha querida que tá sempre comigo, né? Sempre que eu estou no jardim, ela tá aqui acompanhando. E outra lindona, gente. Essa outra lindona, né? Que eu tenho aqui. Essa é a Aloe aristata. Essa é a minha matriz. Daqui, gente, que todos os bebezinhos, né? Já doei muitas mudinhas dela, tenho bastante lá no sítio. Os vasos sempre, né? Montei, que eu tirei todas as mudinhas dessa lindona. Essa lindona eu cultivo mais a meia sombra. Ó, tá doida pra derrubar o vaso, né? Olha ali, ó. Olha, olha o ciúme. Então, eu cultivo ela mais a meia sombra e não cultivo no tempo. Aqui nesse vaso lindão, gente, nós temos a minha matriz da Paquiveria Dr. Cornelius. Ele é um híbrido do Pachyphyton glutinicaule com uma Echeveria. Por isso que ele, né, é uma Paquiveria, né? Um híbrido de um Pachyphyton com uma Echeveria. Ele é maravilhoso, ele fica em formato de arvoreta. Por enquanto, faz pouco tempo que eu fiz o corte, gente, eu cortei as raízes. Então, eu fiz o replante dele, ele já estava nesse vaso, eu só coloquei, né, um substrato novo, uma nova adubação. Por isso que ele está assim, né, ele não tá tão vermelhinho. Mas no inverno, gente, bem adaptado, com bastante sol, ele fica com as pontinhas todas vermelhas. E aqui nós temos, gente, a minha matriz da crassula Tissiflora. Eu cultivo ela, gente, a meia sombra, tá? Então, ela ou pega o sol da manhã ou o sol da tarde. E só vou regar essa lindona aqui depois que o substrato estiver totalmente seco, né, Gudão? Não molhar antes, senão você vai perder sua plantinha. E daqui que eu tiro as mudinhas e levo pro sítio.
Aqui eu tenho a minha patinha de urso variegata, essa é com amarelinho, a gente sabe que tem outra, né, com branco, vaso de barro também. E aqui nós temos a crassula Humberti. A crassula Humberti lá no sítio eu tenho um pouquinho de dificuldade, já que em casa ela vai bem melhor, gente. Acredito que talvez por ela ser uma crassula que não tolera muito sol forte, não gosta também do calor, porque a gente sabe que as crássulas no verão elas entram em dormência. E as minhas lá no sítio esse último ano, pelo, né, um verão muito quente, elas sofreram bastante. Outro lindão, gente, esse eu não sei a identificação. Se alguém souber, por favor, deixe para mim. Essas duas colunas aqui peludas branquinhas, ó. Eles têm bastante espinho, esses dois cactos. Eu comprei eles em supermercado. Estão bem compridos. Na verdade, eu teria que fazer, né, a decapitação, cortar para estar fazendo mudas. Eles nunca me deram mudas. De repente, a gente cortar para eles soltarem mudas, né? Fazer um novo enraizamento. Mas, cadê a coragem da Prof. Rutinha, né? Vamos ver se no futuro eu faço. Outra lindona, gente, é a querência, a Echeveria querência. A querência, ela tem a menor rosetinha entre as echeverias. E aqui em casa eu tenho esse vaso maravilhoso. Já é um vaso que eu tenho bastantes anos já, mais de 5 anos eu cultivo nesse vaso. Eu só troco substrato, faço nova adubação, cultivo no tempo. Eu tenho uma estantezinha no tempo e a cultivada no tempo, olha a cor. E essa cor, ela vai se intensificar agora no inverno. Então, aqui em casa eu tenho esse vaso lindão. Lá no sítio, eu acredito, por ser muito aberto, muito sol, ela sofreu um pouquinho. E já aqui, como é um local que é no tempo, pega sol, né, o dia todo, mas é um local mais reservado, onde o sol ele pega em torno de 6 horas diárias só. Eu acredito que esse seja também o segredo de cultivar a querência, né? Olha que lindona, gente. Uma planta linda, maravilhosa e muito boa de cultivar. Nesse outro vaso, ó, essa é a bancadinha, gente, ó, ali tá a querência. Nesse outro vaso, eu tenho a súpia também, a minha matriz. Olha, coisa linda, gente. Olha o tamanho do vaso. Maravilhoso. Cada ano que passa, eu troco para vasos maiores e elas vão lotando. Eu não mexo, gente, na planta. Praticamente eu quase não mexo no torrão. Eu só faço a troca de vasos. Eu só aumento o tamanho do vaso, faço nova adubação. E elas ficam no mesmo local, tá? Na mesma bancada. De manhã, aqui o sol, ele começa a pegar em torno das 9 horas, porque a casa tampa o sol. E à tarde, é mais ou menos até umas 4 horas da tarde. Na mesma bancada, nós temos o Graptopethalum mendozae. Olha que lindo. Esse também é minha matriz, gente. Olha o tamanho do vaso. Esse já é uma cuia aberta, sabe? Aquelas cuias grandes que a gente costuma colocar plantas pendentes. Então, é uma cuia aberta. Lá tem outro, gente, ó. Esse é o Fandangus. Pretinho com branco é o Fandangus. Então, é uma cuia aberta que eu fiz o arranjo. Coloquei quando eu comprei a mudinha, coloquei aqui, ele foi enchendo, eu fui tirando, fui fazendo mudinhas, levei pro sítio, já presenteei tantas pessoas, e agora nele tá assim, ó, maravilhoso. Então, a mesma coisa, tá? Eu só troco o substrato, faço a troca de substrato, não mexo no torrão, ou muitas das vezes nem a troca do substrato, só faço uma nova adubação. E onde os vasos vão ficando assim enormes e maravilhosos. Aqui nós temos a Calanque Mínimo Alemão, que veio lá da Fernanda Campos. A Fernanda Campos tem canal aqui no YouTube, gente, de Minas Gerais. Então essa é a minha matriz. Já estou fazendo planos, vou aumentar esse vaso também, né? O meu objetivo aqui em casa é ter poucos vasos, mas os vasos que eu cultivar, eu quero cultivar em vasos grandes, fazer arranjos grandes, ter a matriz em vasos bem grandes, maiores. Linda, né? Nós temos aqui, esse já não seria, né, a minha matriz, já seria um mix, mas eu tinha que mostrar, esse vasinho tá muito bonitinho. A Ellen e o Graptocedum bronze, que tem o mais dele, olha a cor, gente.
Aqui na frente nós temos uma Jet Beans, a Cedeveria Jet Beans, essa marronzinha. A cor tá maravilhosa, né? O outono e inverno é maravilhoso, gente. Aqui é frio. Eu não sou fã do frio. Mas as plantas, olha isso. Elas ficam numa cor maravilhosa. Isso que o frio ainda não se intensificou. Essas cores, gente, elas vão ficar mais intensas ainda conforme a gente vai esfriando, o tempo vai esfriando. E essa cor só fica assim, gente, quando a gente tem bastante sol e bastante frio. Se ficar frio, mas ficar nublado, elas já não vão ficar coloridas, porque é o estresse durante o dia, né, do sol quente, do solzinho, e à noite o frio que faz elas colorirem. Outra matriz, aqui já é um vasinho de barro, do meu Graptocedon Mirinai. Antes eu mostrei para vocês o Mendonzai, né? E aqui nós temos o Mirinai, ó. Tem as folhinhas bem pequenininhas do Mirinai, ele tem uma cor mais roseada. Lindo, né? Tá em vaso de barro. Esse eu cultivo aqui em cima do muro, gente. Tem algumas plantinhas que eu cultivo em cima do muro. É um local, assim, mais aberto e alto, faz com que elas fiquem mais coloridas. Aqui eu tenho 2 vasos do tapete persa também, que eu cultivo aqui. Vaso de barro. Lindo, né? E elas... Eu percebo, gente, que quando a gente cultiva elas assim, elas ficam mais coloridas. Aqui eu tenho outros vasos, já são um mix, né, de algumas plantinhas, ó. O Mendonzai e o Mirinai, dá pra ver a diferença, né? Um é mais acinzentado. Deixa eu puxar aqui. Cuida pra não virar o vaso, né, gente? Ó, o Mirinai, ele é rosinha, e o Mendonzai, ele é mais puxado pro cinza. E o Mendonzai tem a roseta maior também. O Mirinai, ele já vai ter uma rosetinha bem pequenininha. Esse meu vaso aqui, ele é bem antigo. Eu vou tirando as mudinhas também, né? É um vaso matriz. Outra matriz lindona, gente. Essa planta eu acho divina. Essa cor laranjada dela, o Sedum nussbaumeriano, é característico dele, né? Ele é maravilhoso. Então, eu tenho muitos vasos dele. É uma planta bem antiga. Sempre cultivei aqui em casa em vaso de barro, para que ele, né, atinja a coloração máxima dele, para que ele fique, né, a laranja puxado para um vermelho fogo, né? Olha que lindo. Tem esse vaso, tem o outro também aqui, ó. Então, eu aconselho você, né, que cultiva aí o nussbaumeriano, a cultivar em vaso de barro. Gente, quanto, né, mais estresse, mais linda essa planta vai ficar. Olha só, coisa linda. Maravilhoso. E ele é de muito fácil cultivo. Cultivo ele há anos já, no tempo. É uma planta que não funga, nunca teve cochonilhas, pelo menos para mim, aqui no meu cultivo, eu nunca tive problema com ela, com esses, né, desse tipo. Mas sempre cultivei no tempo. E aqui, gente, nós temos o boldinho suculento. Olha a cor. O boldinho, ele só vai ficar com essa cor, gente, se ele pegar bastante sol. E quanto mais frio, mais rosinha ele vai ficar. Olha que lindo que ele tá. Se você cultivar ele mais à meia sombra, ele vai ficar numa coloração mais verdinha. Então, vai depender do seu gosto, né? Eu gosto dele assim, bem rústico. Aqui nós temos o Graptocedum bronze, o Rubroticton, que tá começando a ficar vermelho. Olha que lindeza. Tá maravilhoso, né? Tá muito lindo. Plantas lindas. Nós temos também esse vaso matriz maravilhoso aqui, que é da minha Calanque, marmorata. Gente, no início eu tive bastante dificuldade com essa lindona. E de uns tempos pra cá, depois que eu comecei a cultivar ela mais assim, ó, no tempo, esse também é um vaso bem grande, tá? Aqui perto do muro, pelo menos, ela se deu muito bem, tá? Muito bem mesmo. Olha o tamanho. Tá cheio de brotos. Às vezes a gente precisa de um tempo de cultivo, né? Para estar acertando no cultivo com algumas plantas. Por mais simples que elas sejam, a gente tem que ter conhecimento para estar acertando no nosso clima. Porque o clima manda muito, gente. O clima, ele influencia muito no cultivo, tá? Olha que coisa linda. Bem pintadinha. A beleza dessa planta é essa, né? Essa lindona. E aqui veio visitar agora, né? O Fandangos. Esse é o machinho, gente. Olha que fofinha. Eu gosto muito de plantas e de animais. Amo.
Então aqui nós vamos agora, né, falar um pouquinho sobre o meu Graptopétalum. Descobri que ele é um Graptopétalum, gente. Rose Queen, ou Rainha Rosa, né? A gente chama ele, né? Na verdade, ele é conhecido como o Sedum Crepúsculo. O Sedum Crepúsculo, gente, é um apelido. É o nome dele aqui no Brasil, mas na verdade, né, pelo menos segundo o site de pesquisas Crassulaceae, né, o Internacional Crassulaceae, esse é um Graptopétalum. Lindo, né? Ele foi difundido com um nome, na verdade, um apelido aqui no Brasil. Ele fica nessa cor maravilhosa agora no inverno e tá lindão. Esse é a minha matriz, né? Onde tudo começou. Nós temos também aqui o meu vasinho matriz do X Cremonocedum crocodile. Olha que coisa fofinha. Então, tô de vez em quando vindo aqui, fazendo alguns cortes, tirando algumas mudinhas. Esse já é um vaso ou uma planta que não tem muito tempo aqui no meu jardim. Ela tem em torno de 2 anos, gente. Comecei a cultivar ela em local coberto, vi que o desenvolvimento dela não era tão como esperado e, né, trouxe aqui pro tempo e agora ela tá ficando lindona. Olha que lindeza. Ela tem essa característica, né, de crescer o tronquinho e ficar desse formato, ó, pendente. Na verdade, a gente chama aqui de suculenta crocodilo, né? E o nome dela, na verdade, é um X Cremonocedum crocodile. Ali eu coloquei algumas bolinhas, né, algumas folhinhas dele, para ver se ele, né, solta algumas mudinhas. Outro lindão, gente. Esse lindão aqui é o Neosedum versadense, variedade choutalense. Esse é o minor. Então, esse ele fica pendente, tem as folhinhas bem miudinhas e aqui dentro, gente, eu tenho Redberry. Olha ali que fofinho. Tirei algumas mudinhas para estar fazendo um novo vasinho. O Redberry agora no verão, gente, no último verão de 2024, eu quase perdi, tá? Muito calor e ele é um sedumzinho que não suporta muito sol quente, tá? Então, ele tá aqui junto com o Sedum versadense, né, o minor. Esse maravilhoso aqui, ele fica pendente, ele tem umas mini rosetinhas que são muito fofinhas, de muito fácil cultivo. Quanto mais sol, mais marrom ele vai ficar. Você pode sim cultivar meia sombra, que ele vai ficar mais esverdeado, né? Então, daí vai depender do seu gosto. Se você quer uma planta mais estressada, uma planta também que fique mais saudável, eu aconselho a cultivar no sol. Ela fica muito vermelha. Eu tenho um vaso no sítio que está totalmente vermelho. Outra fofurice, gente. Essa fofurice aqui é o Sedum dasyphilum, o minor. Ai, que coisa mais fofinha. Muito lindo, né? Tá muito fofinho. Esse também, gente, no verão ele sofre, tá? Então, eu percebi que vários sedums meus, principalmente esses mais mimosinhos, no verão eles sofreram bastante. Eles sentiram bastante o calor. São sedums que necessitam de mais regas, de um substrato mais adubado. E o sol forte, ele interfere no crescimento, pois eles entram em dormência. E muitas das vezes eles chegam a queimar, tá? Eles param todo o crescimento e chegam a queimar e a gente perde a mudinha. Então, cuidado com essas fofurices para você que cultiva, né? Ou tem um clima muito quente. Então, eu sugiro cultivar mais a meia sombra, um local mais fresquinho, para estar preservando a espécie. Nesta cuia, nós temos a Crassula expansa, gente. Olha que coisa mais fofinha. A Crassula expansa também no sítio, ela sofreu bastante. Cultivava ela mais, gente, é sol pleno, né? Agora eu percebo que no verão eu tenho que resguardar algumas espécies, né? Tanto dos sedums quanto das crassulas. Então, aqui em casa eu tenho esse vaso cheio, essa cuia cheia. Ela dá uma florzinha bem miudinha lá naquele cantinho, gente, ó, no cantinho do muro. Ali, ela pega o sol da manhã e à tarde é sempre sombreado. Então, tanto no verão, na primavera, no outono, no inverno, ali à tarde vai ser sombreado. E foi ali que deu certo. Olha só que lindona que ela está. Daqui eu consigo fazer muitas mudas. Nós temos também o Sedum Stalin, ou Sedum, conhecido popularmente como Sedum feijãozinho.
Esse sedum feijãozinho eu cultivei ele, agora eu botei ele nesse vaso, gente, que eu fiz, né, a reciclagem. Muitos anos em vaso de barro. Eu tinha ele no canto da parede, onde pegava o sol da tarde. E, né, depois resolvi tirar e colocar aqui no tempo. Então, agora ele fica aqui nessa minha bancadinha, no canto do muro. E tá dando bem certo. Olha que fofurice. Então, gente, essa fofurice agora no inverno também fica bem marrom. Por isso que ele tem o apelido de sedum feijãozinho. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe algumas matrizes que eu tenho aqui em casa, né? Plantinhas que eu levo lá pro sítio. Como eu falei, são plantinhas simples, mas são cultivadas com muito amor. A gente sempre está trazendo dicas para vocês, mostrando como cultivá-las. Algumas plantas simples que eu tinha dificuldade, que hoje eu consegui superá-las. E quem sabe é a mesma dificuldade que você tem e trazendo dicas para que você possa superá-las também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.